né? E eu vejo que isso vai selar. Nós já tínhamos a célula lá, mas o fato de nós termos ido lá e fechado essa aliança, eu creio que Deus vai abrir muitas portas para renovar esse ano, porque nós estamos cumprindo o que mais bate forte no coração de Deus, que são vidas. E nós não estamos medindo esforço para atravessar o planeta e pregar o Evangelho. Então Deus vai nos honrar muito com isso, né? A semana que vem já tem um casal de pastores indo para Portugal. Semana que vem. Então nós estamos aí orando tanto. Eu estou pondo tanta fé que é capaz que até nesse ano de fazer uma caravana para lá, né? Que tem pelo menos uma cela, 2 celas, a gente vai fazer uma caravana para lá, para selar também. Cada país que a gente vai abrindo, nós vamos selando. Vai uma caravana para cá, caravana para lá. Numa dessas, você embarca junto, amém? Amém, Anderson? Amém. É bom saber o nome das pessoas, né? Amém. João capítulo 17, verso 23. Eu quero falar hoje sobre unidade. Diga assim, unidade. Uma das grandes estratégias que Deus usa para conquistar coisas é a unidade. Ele mesmo é um Deus trino. O que é isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três andam juntos, os três estão aliançados com ações diferentes, mas eles trabalham em unidade. Quando você abre a Bíblia, isso é tão sério, a unidade é tão séria, Deus tem um conceito tão elevado sobre a unidade, que quando você abre a Bíblia, está lá Elohim, no hebraico. El significa Deus, Elohim significa Deus no plural, ou seja, ali era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, já o universo, tudo que aconteceu foi por conta da unidade. A Trindade trabalhando em prol de algo muito grande. Então, Deus zela tanto pela unidade, enquanto que o diabo, ele trabalha para a divisão, né? Eu até achei lindo aqui o pastor Alex, lá embaixo o pastor Felipe Xavier, cadê ele? Está aqui? Está aqui. Nós pedimos para ele fazer oração na questão diária, e foi interessante, nenhum dos dois sabia o tema da mensagem, né? E ele orou, no começo da oração dele, falou sobre a unidade, lembra? Eu achei, puxa, que testificação. Aí o pastor Alex agora orando aqui também disse, né, que Deus abençoe a nossa unidade, somos uma igreja distribuídas em cores, mas somos uma só igreja. É essa visão que nós temos que ter, porque se nós queremos uma igreja muito grande, nós queremos uma igreja que cresça muito, ela vai crescer, a base do crescimento se chama unidade. A unidade traz o mover de Deus em qualquer área. Quando o casal se une, né? Por exemplo, quando o casal se une em prol de um propósito financeiro, por exemplo, pode ter certeza que Deus vai honrar. Ora, nós queremos uma casa, comece a orar o casal junto por uma casa. Deus vai honrar porque Ele abençoa quando há unidade. Quando a família se une para orar, Deus abençoa. Então, quando a célula se une para orar, Deus abençoa. Quando a igreja, numa situação macro, ela começa a orar, Deus abençoa. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha na unidade. Diga assim, Deus trabalha na unidade. João 17, 23. Diz assim, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Só um parênteses aqui, João 17, inteirinho vai ser uma oração sobre unidade, inteirinho. E aqui diz que para trabalharmos em prol da perfeição da unidade. Quando eu li esse texto aí, quando Deus me deu essa palavra, o
que eu entendi como perfeição da unidade? Existe a unidade, mas nós podemos aperfeiçoar. Eu vejo, por exemplo, que a nossa igreja é uma igreja unida. Quando eu faço a reciclagem pastoral, impressionante, lá no Vale dos Mananciais, que a gente faz uma vez por ano, eu vejo como que nós andamos em unidade. Nós fomos para o Japão agora, nós tínhamos uma pessoa que era de uma outra igreja, de outro ministério, que entrou de carona com a gente, mas 14 pessoas andando em unidade. Então, eu vejo que nós somos uma igreja em unidade. Eu vejo as células caminhando em unidade, os setores caminhando em unidade, os ministérios crescendo, caminhando em unidade. Mas eu vejo que Deus coloca uma palavra dizendo assim, aperfeiçoando a nossa unidade. O que eu entendi disso? Que nós podemos ter um nível mais elevado de unidade. Nós podemos melhorar a nossa unidade. Por quê? A unidade atrai a bênção de Deus, a unidade traz mais resultados do que a divisão. Amém? Então, baseado nessa palavra, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 25, diz assim, olha o que Jesus diz. Marcos, capítulo 3, verso 25. Diz assim, eu vou ler aqui então, está lá. Ou, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Ou seja, uma casa dividida, uma casa que não anda em unidade, aqui está falando de uma casa, pode ser uma família, pode ser de uma empresa, pode ser de uma célula, pode ser de uma igreja, quando ela não está unida, ela está dividida. Não existe um meio termo, ela está mais ou menos unida, mais ou menos dividida. Não existe esse meio termo. O que a Bíblia fala é que ou ela está unida ou ela está dividida. E aqui diz claramente que quando uma casa, uma célula, uma igreja, um setor, uma área, quando não há unidade, ela não subsiste. Ou seja, o tempo há de mostrar que não vai resistir, ela vai minguar e vai morrer. Isso a gente está cansado de ver acontecendo isso no meio evangélico. Igrejas que eram igrejas bombando, crescendo, passaram-se os anos, você vai olhar a história dessa igreja, ela não sucumbiu às pressões e às dificuldades. Por quê? Porque não havia unidade. Então, quando eu olho aqui, Jesus falando em João 17, aperfeiçoando a unidade, eu tenho que entender que tudo que é sinal de divisão, eu tenho que tirar, eu tenho que riscar, porque a divisão não procede de Deus, a divisão procede do diabo. Então, o diabo, para fazer com que a obra lá no final, não agora, mas lá no final, ela não subsista, ele causa divisão. Por isso que Jesus diz no Evangelho o seguinte: aquele que não está comigo, aquele que não ajunta, aliás, ele espalha. É isso? Olha que interessante. Jesus diz assim, olha, aquele que não ajunta comigo, ele continua lá. Não, Jesus diz assim, olha, aquele que não ajunta, aquele que não agrega, aquele que não soma, aquele que não anda em unidade, ele não está só não andando em unidade, ele está espalhando. Isso é uma coisa do diabo, presta atenção. Por isso que quando a gente olha o crescimento da igreja, a gente tem que ter alguns pilares, né, alguns alicerces, fundamentos que são inegociáveis, e a unidade é uma delas. É dar as mãos e saber, somos uma igreja unida, nós podemos melhorar, aperfeiçoar essa unidade com certeza, em vários níveis. Então, por quê? Para não haver brecha, para o diabo entrar e não haver divisões. Amém? Por exemplo, é muito comum você ouvir pastores ou líderes que acabam saindo com um grupo da igreja e vão para outro ministério, e abre até o ministério. Já ouviram falar sobre isso? É muito comum. Virou até uma epidemia, uma moda. Agora, vai ver o final desses ministérios. Aí você fala assim, hoje estão bombando, estão lá e tal, né? Vai ver o final. Eu tenho, né, pela minha longa experiência de ministério de 37 anos,
quantos começos bombásticos eu já vi, que a gente pensa assim, será que Deus está permitindo um negócio desse? Mas que coisa estranha, porque Deus diz que não vai subsistir. Como é que está indo para frente um negócio desse? Aí passa 1 ano indo para frente, 2 anos indo para frente, 5 anos indo para frente, 10 anos indo para frente, depois do 12º, 15º ano, o negócio começa a declinar, e aí esse ministério some. Eu conheço um tanto que eu poderia enumerar para vocês aqui, que eu nem faço por questão de ética. Por quê? Porque é princípio de Deus, aquilo que não une, divide. Então, nós precisamos entender que a igreja pode melhorar, eu posso melhorar, você pode melhorar, nós podemos melhorar o nosso nível de unidade. Por exemplo, a unidade traz resultados e conquistas. Juízes capítulo 7, de 16 a 22. Há uma história que você conhece, eu vou ler ela bem devagarinho aqui para você entender. Juízes 7, de 16 a 22. Essa história fala de um homem chamado Gideão. Mas olha só, ele foi um homem que venceu com 300, uma luta contra milhares e milhares de inimigos, só com 300. Por quê? Porque atrás de cada ato existe a unidade. Não dá nem para aprofundar aqui, porque esse texto é tão rico, mas eu quero só que você perceba a unidade. Então, dividiu. Eu entendo que essa palavra aqui não seria tão correta. Essa palavra seria, então, distribuiu, né? Os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de cada um deles 3 trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas. E disse-lhes, olha só, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, tocai também vós as trombetas ao redor de todo o arraial, e dizei, pelo Senhor e por Gideão. Só um detalhe aqui, quando ele fala, ele vai falar assim, olha, olhar para mim, presta atenção, isso a unidade, ela prevalece quando há uma exatidão da liderança. Aquele que é levantado por Deus, aqueles que são levantados por Deus, há uma exatidão. A voz de comando, ela tem que ser obedecida. Então, por isso que ele fala assim, olha, vocês vão gritar 2 coisas. Pelo Senhor, primeiramente pelo Senhor, e depois por Gideão. Parece que ele está puxando para ele essa responsabilidade, parece que ele quer ser o máximo. Não, é porque aqui tem uma distinção entre 2 autoridades. A autoridade espiritual, que é máxima, que é Deus, que é aquele que pode dar vitória, e a autoridade terrena, o homem pelo qual Deus vai usar para trazer a conquista. Então, ele diz, olha, vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão, ou seja, vão unir, é como se fossem 2 pontas de fios que vão ser unidas, e quando unir, então algo vai acontecer, ou seja, o reconhecimento. Quando eu reconheço que é pelo Senhor, não é outro Deus, não é nada fora do Senhor, é Deus que vai trazer a vitória, não é outro a não ser o nosso líder, que é Gideão. Então, quando eu reconheço isso, a vitória vem. Amém? Então, olha o que aconteceu aqui. O próximo versículo, por favor. Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do arraial. Ao princípio da vigília do meio, havendo sido de pouco colocadas as guardas, então tocaram as trombetas, conforme havia orientado, e despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias, as trombetas,
despedaçaram os cântaros, segurando com as mãos esquerdas as tochas e com as direitas as trombetas para as tocarem, e clamavam: a espada do Senhor e de Gideão. Olha só a obediência. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiu. Olha a vitória de 300 contra milhares e milhares e milhares, que é um número bastante alto. Por quê? Porque havia unidade, a obediência, a liderança, a separação em 3 companhias. Vocês não façam nada, como se fossem 3 grandes áreas ou distritos. Vocês não façam nada. Olhem para mim, a minha voz de comando. Então, quando há unidade, o resultado vem. Não há. Aí eu vou falar para vocês com toda a minha coragem, não há nenhum demônio, nenhum principado que possa contra uma igreja que está unida, contra uma célula que está unida. Ah, minha célula está fechando, que o diabo está batendo na gente. Meu irmão, é hora de levantar e falar assim: peraí, que capeta é esse que está derrubando a nossa célula? Que capeta é esse que está derrubando nosso setor? Ah, não, nós temos que entender, é pelo Senhor, pelo Gideão, que nós vamos lutar e vamos vencer. Não é o número de pessoas na célula, mas é a nossa unidade, que nós selamos e nós vamos romper, porque a nossa unidade vai prevalecer. Amém? Jesus então disse, né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. Gênesis capítulo 11, de 1 a 7, logo no comecinho da Bíblia. Esse texto aqui é muito lindo e rico. Gênesis capítulo 11, de 1 a 7. Esse texto diz assim: ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque o céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo, olha a observação de Deus. Deus está vendo tudo acontecer lá, mas ele resolve descer para ver o que está fazendo ali. Então, olha como Deus é observador. Nada passa aos olhos de Deus. Eis que o povo é um. Nota 10. O povo anda em unidade e todos têm uma só língua. 1000. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. O final dessa história você conhece e sabe. Houve o espalhar de todos eles, porque o objetivo deles de unidade não era agradar a Deus. Eles tinham alguns valores que não eram valores de Deus, que não são até hoje, que eles queriam ter um nome ilustre, fazer algo que pudesse ser exaltado e glorificado. Então, Deus olhou e disse assim: olha, essa unidade, ela vai dar resultado, porque quando se une, até para fazer o que é errado, dá certo. Então Deus disse: eu vou lá e vou espalhar todo mundo. E o final dessa história foi essa. Né? Ou seja, todos foram espalhados porque Deus não se agradou da forma pela qual eles se uniram, porque a unidade deles foi errada. Mas Deus diz aqui na palavra: tudo que eles intentarem no coração, quando há unidade, eles conquistam. Amém? Então diga assim: tudo que eu intentar, quando eu andar em unidade, eu vou conquistar. Por isso que o casal tem que andar em unidade, a família tem que andar em unidade, a célula andar em unidade. Você quer resultados? Ande em unidade. Pactue a unidade. Queremos avançar mais? Vamos andar em unidade.
vamos ganhar uma cidade inteira. De que maneira? Em unidade. Amém? Por exemplo, eu queria que você visse aqui agora algumas coisas interessantes, né, e eu vou associar todas elas praticamente com o Japão. Eu vou associar, porque está tão fresquinho na cabeça da gente. Por exemplo, o nosso líder era o pastor Felipe da Costa. Cadê ele? Ele está lá atrás. Você mudou de lugar hoje por quê, filho? Seu lugar é do lado de lá. Ele está camuflado ali, ó, no meio da área azul ali, ó. Fica esperto vocês, hein? Isso é sinal de unidade, né? O vermelho misturado com o azul, né? Legal. Então, veja só. Pastor Felipe era o nosso guia. Ele que montou todo o roteiro, fez a pesquisa dos hotéis, ele que montou a estratégia de todas as coisas lá internas, né? Tanto aéreo como terrestre. Tudo, a logística foi por conta dele. Então, eu lembro até hoje que ele reuniu na minha sala, né, nas vésperas da viagem, falou assim, gente, olha, o roteiro é esse, o pacote é esse, o programa é esse, está tudo certo, todas as passagens compradas, os hotéis tudo fechado, está tudo em ordem, então presta atenção. Eu preciso que vocês levem o mínimo de bagagem. Mas por quê? Porque nós vamos ter que andar muito com as malas pelas ruas das cidades. Nós vamos pegar trem com mala. Nós vamos pegar bonde com mala. Então, e vamos ter que andar muitos percursos a pé pelas calçadas ali das cidades, arrastando a mala. Então, se for uma mala muito pesada, o que vai acontecer? Você vai sofrer. Ele deu uma orientação. Ele é o Gideão ou não é? Dos 14, era o nosso Gideão. Então, foi pelo Senhor e pelo Felipe. Olha. Ele deu a orientação. Olha o que aconteceu. Dá uma olhada nesse vídeo. Como todo... この電車は京葉線各駅停車快適な帰り This is the KO Line short store Kaiki Hakone. Às vezes, que o pessoal está tudo suando, arrastando, vai de um sol miserável. Eu falei, gente, sabe o que é isso? Resultado da desobediência da nossa liderança. O Gideão falou, não leve muita mala. Todo mundo levou muita mala e muita roupa. Aí nós sofremos, pagamos o preço por conta disso. Você percebe que quando a unidade, o líder fala, se a gente obedece, as coisas dão certo. Porque ele sabia o que ele estava falando. Ele não falou assim, olha, leve pouca coisa, para vocês usarem só uma roupa, duas. Não. Leve só alguma coisa comedida, porque vai arrastar pelas ruas. Né? Rodinhas de mala estourou, porque não aguentou andar de tanta rua, estourou. Aí teve que ficar arrastando a bendita mala. Olha o drama. Parava o ônibus para pôr aquelas malas assim, era um parto. Né? O trem tinha uma distância, era uma complicação, um tinha que ajudar o outro. Por quê? Porque nós não obedecemos o nosso líder. Amém, gente? Agora veja essa outra foto. Olha que jantar. Esse jantar é uma igreja que nós fomos ministrar em Tóquio. Os 14 foram e eles disseram assim, olha, vocês vêm para cá, nós vamos servir um pequeno lanche para vocês. Nós estávamos comendo só aquelas comidas maravilhosas ali a semana toda do Japão. Segundo o conselho do pastor Alex, né? Aí ele disse, olha, eu vou fazer uma comida brasileira para vocês. Ninguém pôs muita fé. Porque falou que era um lanche, comida brasileira, né, irmão? Tá bom, a gente não conhecia muito eles lá tal. Quando acabou o culto, fomos para uma sala à parte, que eles alugam lá. Meus irmãos, o banquete que esse povo preparou para a gente, com arroz, feijão, lasanha, escondidinho, meu irmão, costela, frango, tantas saladas, vários sucos, depois teve 3 sobremesas. Já deu fome em você? Já? Depois o Marcelo paga a pizzaria para nós aqui, tá bom? Como um bom empresário. Veja, eu olhei aquilo ali, a igreja, ela é pequena lá, essa igreja é pequena, eles têm 23 membros. Eles têm 8 anos de igreja ali.
23, que é uma prova ganhar japonês para Jesus. Mas, quando eu olhei aquela mesa enorme, farta, uns camarões de quase um palmo. Meu irmão, carne pura. Veja só, eu olhei aquela mesa, na hora eu entendi uma mensagem muito interessante. Isso aqui é resultado de unidade de 23 pessoas que se uniram para nos abençoar, nem conheciam a gente, se uniram para nos abençoar. Meu irmão, pastor Marcelo, ele tirou a... Meu irmão, você não sabe. Olha, era montanhas e mais montanhas. Ele punha camarões em cada dente. E puxava só a pontinha. Mas o que eu entendi ali nessa mesa, sabe o quê? Essa diversidade, porque você percebe que não foi uma pessoa só que fez. Porque era muita variedade. E eles são 23. Foram servir janta para 14. Olha só. Isso foi envolvimento de dinheiro, de gente trabalhando, que preparou antes, né? Que deve ter feito, ó, você faz escondidinho, você faz lasanha, você faz frango, o outro fez peixe, você faz o feijão, você faz o arroz, a costela. Eles devem ter delegado ali, no mínimo. E quando juntou todo mundo com as suas panelas, parece a sopa de sábado da área amarela. Veja, o resultado disso foi que todo mundo comeu, se satisfez, vivemos uma comunhão tão linda com eles ali, naquela comelança toda, que foi gratificante. Amém? Pode mostrar a outra foto aí? Aí agora ninguém gosta, né? Saiu do camarão para o lixo. Essa montoeira de sacos aí, de lixo, sacos plásticos, significa o resultado de um mutirão. 14, todos nós 14, mais alguns deles lá, que não eram muitos, nós tínhamos que separar um montoeiro, uma pilha de entulhos que tinha no terreno. Ele vinha com o trator, ele esparramava, ele abria, e nós íamos pegando plástico, saco, coisas de lixo mesmo, coisas sujas, imundas, né? Às vezes até molhadas, ia pegando tudo que era plástico e colocava o plástico dentro do saco que tinha plástico, papel dentro que tinha papel, ferro separava. Então, nós somos ali, isso aqui é resultado de um trabalho de muita unidade. Cada um fazendo uma coisa, nós nos dividimos ali, né? Nos distribuímos, alguns iam pintando, pastor Alex pintando, andou até de trator lá, né? Até de trator ele andou lá, andou empurrando os negócios lá, mas nós nos distribuímos, e num dia só, né? De manhã até quase de noite, nós fizemos um baita do mutirão, e o resultado foi isso, olha, uma parte só, uma parte de todo o esforço nosso para diminuir, para acabar com aquela montanha de entulhos. Aqui está. Então, eu olho esses sacos aqui, eu vejo que quando nós nos unimos, até o que não presta, o que é lixo, a gente junta e joga fora. Amém? Porque às vezes a gente guarda lixo. A gente tem que pegar os lixos e jogar fora. Não serve para nada. Amém, gente? Mais uma foto, por favor, eu acho que está terminando. Ou foi a última? Acabou? Então tá bom. Fica de pé então no seu lugar. Tem um vídeo aí. Eu quero que você veja esse vídeo, que esse vídeo é bem legal. Que fala
Você deve ter visto já, mas ele sempre nos impacta, né? Porque quando a gente se une, não há adversário que vence a gente. Nada, nada. Amém, gente? Então se prepare para viver um tempo maior de unidade. Nós podemos aperfeiçoar a nossa unidade. Nós somos unidos. Nós podemos aperfeiçoar. Amém? Então quero que você pegue na mão direita ou esquerda do seu irmão, da sua irmã. Eu quero que você ore por ele agora, dizendo e clamando aí. Vamos clamar pela perfeição da nossa unidade. Que o Senhor aperfeiçoe nós. Aperfeiçoe no casamento, na família, na célula, na igreja, no setor, distrito, nas áreas. Que o Senhor possa nos unir. Que as nossas diferenças sejam menores do que o teu amor. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós oramos aqui agora e declaramos a nossa unidade como corpo, como igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Vem selar, Senhor, aqui na terra como no céu, a nossa unidade, que nada nesse mundo venha roubar a capacidade de marcharmos juntos, em unidade, e saquearmos o inferno para o Senhor. Nada nesse mundo nos deterá, nenhuma palavra contrária, nenhuma atitude, nada. O teu sangue seja derramado nesta noite, nos cobrindo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todos os perigos e males, que todo intento do diabo caia por terra, em nome de Jesus de Nazaré. Tu podes, ó Deus, trazer e aperfeiçoar a nossa unidade, para conquistarmos vidas, que assim seja em cada atividade da tua igreja, que assim seja nos ministérios, que assim seja nas células, que assim seja nos cultos de celebração, em nome de Jesus de Nazaré. Nós queremos andar em unidade para te servir com excelência. Aperfeiçoa na vida de cada pastor, cada pastora que aqui está. Aperfeiçoa a nossa unidade, em nome de Jesus de Nazaré, e que possamos marchar e avançar e ganhar uma cidade inteira para o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.